Graça e paz, irmãos. É um prazer sempre nos reunirmos, porque quem proveu isso tudo foi o nosso Pai. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12. E vamos ler o que está escrito no versículo 28. Ora, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Quando o escritor da carta aos Hebreus termina esse capítulo 12, ele dá uma conclusão do que ele vinha já falando antes, especialmente a respeito de reino. E quando nós vemos esta questão de reino, ela é trazida à tona logo no começo do Novo Testamento. Quando começa o Novo Testamento, nós sabemos que o Novo Testamento, Deus começa com João Batista pregando. João Batista começa pelo deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Não é um reino qualquer, é o reino de Deus. João Batista vai preso por Herodes e ele vai decapitado. Então Jesus começa na Galileia a pregar. Qual a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Naquela época, era um momento em que as pessoas entendiam muito de reino. Afinal de contas, Israel estava sob o punho forte do Império Romano e da dinastia dos Herodes, que tinha uma dinastia ali dentro de Israel, porque a dinastia dos Herodes não era israelita, era amonita. Portanto, os judeus estavam sendo oprimidos duas vezes dentro da sua própria terra. Então, eles sabiam que reino é coisa séria, que todo reino implica no monarca, no rei. E o reino tem as suas leis que têm que ser cumpridas. Todo reino tem o seu exército. Todo reino tem a sua própria língua, tem a sua cultura, tem a sua bandeira, tem a sua direção. Mas o que o autor de Hebreus está chamando a atenção aqui é que ele leva as pessoas a olharem os reinos, pelo menos usando o livro do profeta Daniel, que é a coluna vertebral da profecia bíblica. Ali ele deixa claro 4 reinos, na realidade 4 impérios. O império de Nabucodonosor, o império babilônico, tão forte, tão poderoso, tão rico. Quantas vezes tomou Israel, invadiu o templo, trouxe cativos os reis, o povo fez o que quis. Acabou.
passou. Um dia ele caiu. E quem tomou, quem derrubou, quem venceu? O reino, o imperador Medo-Persa. Então, o império Medo-Persa se agigantou tanto. A Bíblia diz que Assuero governava sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Você pode imaginar um império que dominava 2 continentes, a Ásia e a África. O império Medo-Persa. Mas um dia também caiu. Com todos o poder de Ciro e Dário, e Artaxerxes, e Assuero, e todos os Xerxes, caiu. E quem venceu? Alexandre o Grande, o imperador do Império Greco-Macedônico. Um rapaz jovem, o maior portento em estratégia militar que este mundo já conheceu. Jovem, poderoso, Alexandre o Grandioso. Ele tinha 4 generais fortes. Aquele homem dominou. Aos 32 anos, teve uma bebedeira, teve um febrão, morreu. Morreu. Acabou-se o império greco-macedônico, e aí é fácil. O império dividido em 4 generais. Vem o Império Romano, toma tudo do Império Greco-Macedônico. O Império Romano é outro, com todos os seus Césares, não é? Para onde foi o Império Romano? Se diluiu, até se misturar com o barro e formar essa democracia que dá até nojo da gente ver. Mas é isso que está. Então, a história, nós não precisamos bem ir na Bíblia para ver isso, a história nos ensina como os reinos foram se degradando, se dissolvendo, acabando, sendo vencidos. Então, a história nos ensina que esses reinos vão piorando, principalmente na estátua do sonho de Nabucodonosor. A cabeça era de ouro e os ombros de prata com os braços, os quadris de bronze e as pernas de ferro, os pés misturados ferro com barro de oleiro. Significa que os governos vão piorando. A cabeça era de ouro, Babilônia caiu, entra o Império Medo-Persa, prata, caiu, vem o Império Greco-Macedônico, quadris de bronze, caiu, entra o ferro, que é o Império Romano. Então nós vemos que a qualidade dos governos vai piorando. Do ouro, piorou para a prata. Da prata, piorou a qualidade para o bronze. E do bronze, ficou mais barato, veio para o ferro. Até que o ferro se mistura com barro e vira uma confusão, essa que nós estamos vivendo hoje. Porque às vezes pensamos que a confusão é só no Brasil, meus irmãos. O pecado não nasceu no Brasil. O Jardim do Éden fica lá no Iraque. Mas o pecado não começou no Brasil. O que eu quero dizer é que os reinos e tudo o que o homem faz é passageiro. Então, os reinos deste mundo todos são abalados. O próprio autor de Hebreus aqui diz, no capítulo 12, ele diz, ora, tende cuidado, no versículo 25, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós,
o que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Porque é bom lembrarmos isso, porque esta carta aos Hebreus é escrita para cristãos judeus. No início, a igreja era toda de judeus, porque nasceu em Israel. Aqueles judeus estavam muito vívidos no cristianismo, mas depois eles começaram a sentir saudade da pompa do culto hebraico. Começaram a sentir saudades das vestimentas dos sacerdotes do Antigo Testamento e começaram a querer voltar. Eles gostavam da pompa, ainda que não tivesse Pentecostes, porque aquilo sempre existiu desde o Antigo Testamento. Então, essa carta é chamando a atenção deles. Isso chama a atenção de que Deus vem preparando e Deus vem falando alto numa história de que Ele não está disposto a mudar, porque Deus não muda, mas Ele se move. E quando nós olhamos a história de Deus com o homem, nós vemos que Deus, quando criou o universo, Ele separou no meio do universo um planeta, que os astronautas chamam o planeta azul. Esse planeta, Deus tinha um propósito para ele. Até o dia que ele vem começar a criar dentro desse planeta, é a Terra. A Bíblia diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quanto tempo? Não sabemos. Até que um dia Deus veio ali e começou a criar. Ele começou a dizer e tudo foi começando a aparecer na terra. E depois que estava tudo pronto, Deus passou a limpo a sua ordem. A Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Ele tomou do barro da terra, do planeta, desenhou, trouxe de forma material aquilo que existia na sua mente espiritual. Quando estava pronto ali aquele boneco, Deus soprou. Deus trouxe o seu interior para dentro do homem. Então Deus conecta o homem a si mesmo pelo sopro. Estava ali o homem. E Deus, então, cria depois a mulher, tirando da costela do homem. E põe os dois no jardim e dá uma ordem para eles.
De toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que, enquanto isso, todos os dias, a Bíblia diz, pela viração do dia, Deus vinha estar com Adão e Eva no jardim. Era um encontro de intimidade. Era um encontro sem liturgia. Era um encontro de alegria. O homem e a mulher se deleitavam na presença de Deus. E quando Deus ia embora, a vida daquele casal era uma contínua expectativa pela próxima visita. Até que um dia, Eva recebeu uma visita e não era de Deus. E nós sabemos o que aconteceu. Eva foi tentada. Eva tentou reagir, mas caiu e deu ao marido. Adão não foi tentado. Adão caiu, desculpa a expressão, de cara limpa. Ele pegou e comeu. Pegou da mão da mulher e comeu. E tudo, então, aconteceu a queda. Deus diz: Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Você imaginou isso? Tudo que tinha na terra foi produto da terra. Porque Deus diz: produza a terra animais, produza a terra árvores frutíferas, produza a terra todo o produto da terra. Mas o homem também, porque foi feito do barro da terra. Então, toda a criação de Deus fica sob maldição. Mas ali, Deus olhou para Satanás, que estava travestido de serpente, e para a mulher, e Deus fez uma promessa. Deus diz, não quis ajuda de ninguém. Eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Mulher, o teu descendente esmagará a cabeça dele. Ele te ferirá o calcanhar, mas o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o poder, o governo. Pronto. Ali Deus estava prometendo para Eva que uma mulher ia parir um homem que ia esmagar o poder, o controle, o domínio da descendência dela. Bem, no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha, nós celebramos o Natal, mas na realidade o Natal é o cumprimento da promessa que Deus fez para Eva lá no Éden. O filho, o descendente nasceu. Agora esse descendente vem com propósito, esmagar. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Deus, por acaso, desistiu do propósito dele? Deus tem um plano. Quando ele criou o homem para ele. Deus soprou o seu interior dentro do homem para que o homem estivesse conectado a ele. Como Deus não desiste e Deus nunca é derrotado, Deus vai fazer tudo de novo e fazer melhor. E nós vamos ver isso acontecer. À medida que nós vamos destrinchando
a palavra de Deus em direção à noiva do Cordeiro, nós vamos vendo como que Deus vai caminhando dentro dessa palavra conosco esse final de semana. Uma coisa é certa, a Terra é um planeta. No meio de todo o universo, só tem um meio para viver na terra. É sendo feito do barro da terra. O único modo de você entrar na terra legalmente é pela porta da frente. E a porta da frente para você entrar na terra é o nascimento físico, é o ventre de uma mulher. Mas, irmã, a ciência já está produzindo pessoas em laboratório. E quem produziu o princípio daquela vida foi tirado de onde? Do ventre de uma mulher. O princípio está lá. Eu sei de uma história em que os cientistas foram se encontrar com Deus. Isso é uma história. E eles pediram que queriam ter uma entrevista com Deus. E quando Deus chegou lá, Deus disse, pronto, estou aqui à disposição, podem fazer perguntas. Então eles perguntaram para Deus, é verdade que o homem é a sua obra-prima? Deus disse, é. É verdade que o Senhor fez o homem do barro, da terra? Deus disse, é. Pois nós queremos lhe dizer que nós também podemos fazer o homem do barro da terra. Deus diz, faz. Não, nós também podemos fazer o homem. Deus disse, como vocês vão fazer o homem? Do barro. Deus disse, então faça. Eles se abaixaram para pegar o barro da terra. Deus disse, não, com licença, quem fez esse barro fui eu. Cadê o barro que vocês criaram? Entendeu? O homem descobre, graças a Deus, pela ciência. Louvado seja Deus pela vida de pessoas que se dedicam ao trabalho científico. Porque se dependesse de mim, não tinha nem luz elétrica, que eu não sei como descobrir. Mas os cientistas vão lá, estudam, e descobrem o que Deus já deixou. E Deus havia dito, não haverá impedimento para o que o homem tente fazer sobre a terra. Então, Deus cria o homem para si. Mas no momento em que o homem peca, Deus diz para Adão, amaldiçoada é toda a terra por causa de ti, por tua causa, Adão. Daquele momento em diante, veio a maldição sobre toda a criação. Uma coisa é certa, Deus não vai desistir. Tem uma palavra em Jó que ele diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas Deus não tem pressa, porque Deus é o Criador da eternidade. Ele vai trabalhando o plano dele pouco a pouco. E Deus vai usar os exemplos na terra que nós podemos compreender. Saiba de uma coisa, Deus jamais vai vir para você falando mandarim, se você não compreende mandarim. Isso está escrito em 1 Coríntios. Se alguém vier para você profetizando numa língua diferente, diga, cadê a interpretação? Se não tem interpretação, arreda. Porque Deus sempre vai falar do modo que você pode compreender. Então, como Deus vai
enviar seu filho à terra. Ele já disse, ele vai nascer homem, porque ele vai viver na terra. E a terra eu dei ao homem. No Salmo 115, versículo 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Deus aos filhos dos homens. Então, a terra é do homem. Então, como Adão perdeu a terra, Deus vai criar na terra um homem para receber a autoridade sobre o planeta. E para ser homem na terra, tem que nascer do ventre de uma mulher. Mas Deus vai fazer Jesus no ventre de Maria, como primeiro ele fez Adão. Adão, quando nasceu, nunca tinha pecado. Então, Deus vai colocar a palavra no ventre de uma virgem. E ele mesmo vai tecer um corpo para esse filho do homem. E quando nasce Jesus, Jesus é o próprio Deus num corpo de homem. Então agora vai começar um processo, porque Deus vai falar primeiro a partir de Israel. E em Israel, quando um rapaz chegava no momento de ter a sua noiva, era o pai que tomava conta, era o pai que tomava frente. O pai descobria aonde tinha a moça que era boa para ser a noiva de seu filho. E ele procurava saber qual era o dote a ser pago para que seu filho pudesse tê-la como esposa. Então, quando o pai descobria isso, o pai então mandava ao filho: você vai, tal dia assim, 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 está aqui o dote para ser pago pela moça tal, que é filha da família tal e mora em tal endereço. Se a família fosse muito rica, o pai mandaria então uma carruagem com o filho. Na maioria das vezes ia sozinho. Então esse rapaz, agora sabendo qual o preço que ele tinha que pagar pela moça, ele chegava na casa da moça, batia na porta, entrava e lá dentro, ele pagava o dote, a família toda em volta. Ele pagava o dote, eles contavam, se tivesse tudo direitinho, tanto de ouro, tanto de dinheiro, tanto dos quê, então agora ele, o rapaz que pagou, que comprou a moça, ele assinava um documento que chamava Ketubá. E a moça também assinava. Depois eles compartilhavam uma taça de vinho. Depois o rapaz saía, voltava para a casa do pai dele. A moça não ia com ele, não. A moça estava comprada, mas ela não era levada. O rapaz voltava para a casa do pai dele. Quando chegava lá, pronto, pai, a noiva está comprada, o preço dela está pago. Então ele ia receber do pai dele o pedaço de terra que lhe cabia. E nessa terra, que era direito dele, ele ia construir o Rupá, que é a casa onde ele iria viver com sua família.
Enquanto isso, a moça que ficou em casa, ela tinha consciência. Eu fui comprada. Um rapaz pagou o meu preço. Eu pertenço a ele. Eu sou propriedade dele. Só que agora ela pegava uma candeia, acendia e ela pendurava do lado de fora da janela da frente da casa. Era obrigação dela ficar mantendo o óleo para que a candeia não se apagasse. Todas as vezes que as pessoas passavam ali na frente, elas sabiam, aqui tem uma virgem que foi comprada. Aqui tem uma virgem que vai ser levada. E as pessoas festejavam. E as pessoas faziam passos de dança, batiam palmas para homenagear aquela virgem. Aquela moça nunca mais ia dormir de camisola. Porque o noivo podia chegar a qualquer hora. Ele não ia avisar o momento que vinha, porque era uma questão de autoridade. Ele tinha comprado, o produto era dele. Então, elas tinham que estar sempre arrumadas, sempre pronta. A qualquer momento, ele podia gritar. No dia, o pai estava olhando para ele. E a construção do rupá. Ele não sabia quando ia buscar a noiva. O pai é que era encarregado disso. Então o pai ficava de olho. Quando ele via que o rupá estava em condições, ele dizia, meu filho, vai buscar a noiva. O filho descia. Não sei que horas ele ia chegar na casa da noiva. Nem ela sabia. Ele não entrava na casa da noiva. Ele gritava da rua, do lado de fora. Isso é muito importante na cultura hebraica. Do lado de fora ele gritava. Ela saía, apagava a candeia, ficou tudo escuro. E ela montava no jumento ou de mãos dadas e ia para a casa do pai dele. Todo mundo que passava agora sabia, a virgem foi levada. Porque apagou a luz. Quando eles chegavam na casa do pai, do noivo, ele chegava lá com a sua noiva, o velho estava na porta esperando. Aí ele chegava com a noiva, o velho ia estender a mão direita, ela poria a sua mão sobre a mão dele, o pai tomaria a mão do filho, poria sobre a mão dela e com a outra mão apertava as duas mãos. Celebrado o casamento. Os dois iam de mãos dadas para o rupá, para consumar a união. Então, ia ser preparada a festa das bodas, aonde o noivo seria louvado. A noiva não seria louvada. O noivo ia receber louvores pela beleza da noiva que ele comprou. A beleza, o brilho da noiva é que iam produzir louvores para o noivo. Quando Deus envia seu filho à terra, é para comprar uma noiva, é para um casamento. E isto é exemplificado claramente no primeiro milagre que Jesus faz, que é nas bodas de Caná. Quando Jesus Cristo vem, ele entra na casa da noiva, nascendo pelo nascimento físico,
entrando pela porta da frente. Cresceu. Na hora de comprar a noiva, ele está dentro da casa da noiva, que é o planeta Terra. Ele vai lá na cruz, e entre os céus e a terra ele diz: tudo está consumado, o preço está pago. E João diz lá em Apocalipse 1, que com seu sangue ele comprou todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. E com eles formou reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ora, lá na cruz, Jesus pagou o preço total. Naquela época, Paulo, quando fala dessas coisas, ele descreve de uma forma em que todas as pessoas daquela época que leram, eles podiam entender o que é que Paulo estava dizendo. No capítulo 2, deixa eu dizer o que acontecia. Naquela época, quando o Império Romano saía para uma incursão de guerra, que eles venciam, eles traziam os soldados vencidos, eles tiravam a roupa desses soldados, algemavam um no outro, faziam aquele processional horroroso e botavam aqueles homens para desfilar nas ruas de Roma, sendo vaiados, humilhados, porque eles perderam. Também, quando alguém tinha uma dívida, naquela época, que conseguia pagar a dívida, ele pegava o papel da dívida e ele, como é que nós dizemos, a escritura da dívida chama promissória. E ele pregava na porta da frente da casa, num lugar bem alto. Todo mundo que passava via que a dívida foi paga, porque foi encravada na porta da frente. Então ele tomou a promissória. Aqui, quando Paulo escreve isso em Colossenses, ele diz que lá na cruz, Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz lá em cima. E despojando, desnudando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Foi isso que Jesus Cristo fez, quando ele veio pagar o preço de uma população na terra. Não se engane, meu irmão, o sangue de Jesus é mais do que suficiente para limpar os céus e a terra de todo o pecado. Por que os céus? Porque houve um pecado nos céus. Quando o arcanjo Lúcifer se rebelou contra Deus e liderou 1/3 dos anjos, Lúcifer virou Satanás. Os anjos que o acompanharam viraram demônios, mas Deus não moveu um dedo para redimir Satanás com seus demônios. Mas quando o homem caiu no Éden, ele se levantou e disse: eu vou reverter essa história. Porque o homem
você e eu somos importantes para Ele. Então Deus começa a preparar o momento da redenção de um povo. E esse tempo, a última etapa, que é chamada a redenção, é a hora então que o noivo vai chegar para comprar uma comunidade na terra. Na realidade, ele compra com seu sangue a todos. Todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. Mas ele comprou, Hitler comprou. Ele comprou, Putin comprou. Ele comprou, Maradona comprou. Ele comprou, Edmer comprou. Comprou a todos. Todos serão salvos? Não. Muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Está aberto para todos, mas nem todos vão aceitar. Mas todos estão comprados. Quando Jesus Cristo vem na cruz, ele vem para comprar uma noiva. A noiva é aquela que ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê e aceita Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. E ela proclama com a sua boca. Lá na cruz, Jesus assinou o ketubá. Porque o noivo primeiro assina, depois a noiva assina. O ketubá foi assinado no ano 33 da era cristã, porque foi quando Jesus foi na cruz. De lá em diante, todo aquele que ouve o evangelho, ele diz: ide, pregai o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Pronto. Então, nós vamos ver exatamente sobre esta palavra batismo, que tem sido muito confundida. Então, quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você crê, você se entrega a Jesus Cristo. Como é que você assina o seu nome no ketubá, na certidão de casamento, com as suas palavras? A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo. Porque no coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. No dia que você ouviu o evangelho, você confessou Jesus, o seu nome foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Você passou da morte para a vida. Você foi transportado do império de trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Você nunca mais vai entrar em julgamento. Você é filho de Deus e Deus lhe dá o seu Espírito. A Bíblia nos ensina claramente, naquela hora que você confessou Jesus, tudo foi pago para você. Sua dívida total foi paga. Ali você foi justificado. Você sabe o que é ser justificado? Zerada a sua dívida. A sua dívida foi zerada.
Você não deve mais nada. Ele pagou a sua dívida. Agora, tudo foi resolvido ali. Mas você recebe o Espírito Santo e começa na sua vida um processo de santificação que vai pela sua vida toda. Isso tem sido um problema, porque às vezes as pessoas não entendem isso e dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre, está errado. Por quê? Deixa eu lhe dizer. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, Deus não nos escolheu para sermos salvos. Ele nos escolheu para sermos santos. Então, o plano de Deus para você e para mim não é salvação. O plano de Deus para você, para mim, para nós, é santificação. Porém, como é que nós vamos ser santos se antes não formos salvos? Então, ele vai lá, ele paga o preço, ele nos salva, nos dá o seu Espírito para agora caminharmos em santificação. Mas o propósito de Deus é a sua santificação. E um santo não se faz de uma hora para outra. É o processo de uma vida. Por isso o autor de Hebreus diz, agora você recebeu um reino inabalável. Você entrou num reino inabalável. Retenha esta graça. Passe a servir a Deus de modo agradável a Ele. Vamos ver. Você entra no reino. Isso é uma coisa tremenda. Às vezes, nós esquecemos quem nós somos. Quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, o maior milagre aconteceu na nossa vida. Sabe por quê? Nós estávamos mortos e nós ressuscitamos. Ele vai lá para morrer a minha morte, para eu ressuscitar com ele. Porque nós estávamos todos mortos em Adão. Todos nós morremos. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci pecadora. Já nasci no pecado. Já nasci morto no pecado. Não se engane não, meu irmão. O mundo é um cemitério gigante. A gente não pode esperar que uma pessoa morta produza outra coisa que não seja mau cheiro. Então, por isso o batismo. A necessidade do batismo. Antes de nós nos rendermos a Jesus Cristo, nós nos identificávamos com Adão. No pecado, na condenação. Éramos filhos de Adão. Agora que nós nos rendemos a Jesus Cristo, nós nos identificamos cada vez mais com Cristo na justificação. Assim, tudo o que aconteceu com Cristo acontece comigo. Deixa eu lhe dizer, muitas vezes nós não entendemos a verdade básica do cristianismo. A verdade básica é a
identificação com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição. Olha, essa expressão em Cristo tem 174 vezes repetido no Novo Testamento. Não é à toa. Em Cristo, no Senhor, nele. Deus nos escolheu em Cristo. Antes da fundação do mundo. Em Cristo. Tudo o que nós somos em Cristo. Você sabe o que é Cristo? Quem não sabe, levanta a mão que eu vou explicar. Então todo mundo sabe. Acabou. Então nós somos chamados em Cristo. Porque tem muita gente que não sabe o que é Cristo. Pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Não. Não é não. Eu tenho certeza que tem gente que não sabe. Tem um negócio aqui no meu coração. Tem gente que não sabe, está com vergonha, levanta a mão mesmo, dizer não sei. Quem não sabe, tenha vergonha, coragem, levante a mão que eu vou explicar direitinho. Vai ficar sem saber só porque não quis fazer assim. Vai ficar não, eu vou explicar. Porque eu sei que tem gente que não sabe, pastor. Quantas vezes eu tenho um projeto lá no Rio, Casa de Maria e Marta. A Casa de Maria e Marta fica assim. Aqui você vê, porque é morro, né? Ali você vê o Pão de Açúcar. Olha para a esquerda, vê o Pão de Açúcar. Olha para frente e vê o cemitério de São João Batista. Olha para a direita, aí você vê o Cristo Redentor. Né? As crianças dizem, é a estalta. Estalta. Eu pergunto, o que é Cristo? Cristo significa solução. É a solução de Deus. Jesus é a solução que Deus encontrou para nós. Quando Jesus fala no seu sermão profético do capítulo 24 de Mateus, ele diz, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantos já vieram dizendo, eu sou a solução? Quantos? Eu sou o Cristo. Mussolini, ele aparece dizendo que ele era a solução para a Itália, com o fascismo dele. Piorou a situação para os italianos. Napoleão Bonaparte chegou dizendo que ele era o Cristo da França, a solução para a França. Deixou a França menor do que ele encontrou. Hitler era a solução para a Alemanha. A Alemanha foi condenada pelo Tratado de Versalhes a pagar a dívida de toda a dívida da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava afundando tanto, cunhando tanta moeda, que Hitler aparece como o Cristo, como a solução. Não foram os pobres que botaram Hitler ali, foram os intelectuais, foram os universitários, foram os ricos. Ele tinha um plano, estava escrito, Mein Hart, em alemão, que no árabe é jihad. Está vendo? Qual era o plano dele? Primeiro, vamos dar calote, não vamos pagar ninguém. Vamos pegar o dinheiro da Alemanha, restaurar nossas estradas de ferro, preparar muito bem nosso exército, vamos fazer um carro simples, bom, popular, Volkswagen, é esse o carro, e vamos surrupiar o dinheiro de um povo rico que mora aqui, que não é daqui, os judeus.
acabar com eles, tomar tudo que eles têm. Pronto. Era o Cristo da Alemanha, foi aplaudido, os cientistas o ajudaram. Em que situação ele deixou a Alemanha? Era o Cristo da Alemanha. Não vamos muito longe. O Lula diz que era o Cristo do Brasil, fome zero. Eu vou acabar com a fome. Eu não estou no coração desse homem. Não tenho o direito de julgar. Quem sabe ele realmente acreditou nisso? Quem sabe ele queria isso? Mas a gente que lê e que sabe a história e que lê a Bíblia sabe que ele não ia poder fazer isso. Mas ele teve a vontade de ser o Cristo. Não sei se ainda tem. A gente não pode julgar. Nem deve. Deus me livre. O fato é que Cristo é a solução de Deus para a humanidade. Deus envia o seu Cristo, o seu próprio Filho. Não é? É o Redentor. Para quem não sabia o que é Cristo, mesmo sem levantar a mão, já sabe. Cristo é a solução de Deus. Deus envia o seu Cristo. E esse Cristo vem e com a sua vida ele paga o preço de todos. Todos estão comprados. Como isso vai acontecer? Olhe bem. Quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos do lado de cá, a nossa semelhança era de Adão. Quando nós nos batizamos em Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos para o lado de cá, nós agora estamos assemelhados a Jesus. Como isso aqui acontece? Um bom exemplo que nós temos é o que aconteceu com Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? Jesus Cristo, quando chegou em Betânia, ele chegou lá, Lázaro estava no 4º dia de morto. Não havia a menor dúvida que o homem estava morto. Sabe por quê? Era hábito, era uma tradição, ao 3º dia, as mulheres pegarem ervas aromáticas e irem ao túmulo do morto. Alguém retirava a pedra e elas botavam ervas aromáticas no corpo. Era a última homenagem que uma pessoa morta recebia. Pronto, acabou. 3º dia. Porque também havia uma crença entre os fariseus que até o 3º dia o espírito estava ali. A qualquer momento ele podia entrar. No 4º dia nem o espírito aguentava mais o mau cheiro. Já tinha se mandado. Então não podia ressuscitar. Por isso Jesus deixou para chegar no 4º dia. Para provar que foi ele que ressuscitou. Então, quando Jesus, vocês lembram lá em João capítulo 11, quando Jesus perguntou, aonde os sepultaste? Lá vai Marta. Tirai a pedra, Marta. Não, Senhor, não. É de 4 dias, cheira mal. Por quê? Ela sabia o estado adiantado de putrefação do corpo do seu irmão, que ela tinha ido lá na véspera. Ela sentiu o mau cheiro. Ela disse, ela não fez esse exagero que eu faço, porque também não está escrito na Bíblia. Isso é locubração de uma véia. Mas ela disse, é de 4 dias, cheira mal.
Jesus virou para ela, com aquele jeitão dela, eu gosto de Jesus, e disse: mulher, eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Ela deve ter dito: já não é comigo. Coitada de Marta. A gente faz isso, né? O que foi que Jesus Cristo fez? Lázaro! Tiraram a pedra e Jesus disse para ele: Lázaro, vem para fora. Tá? Vem para fora. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz: saiu aquele que estivera morto. E todo enfaixado, todo envolto em faixas, e com o rosto coberto por um lenço. Eu vou ler para vocês. Se você quiser, pode botar aí, João 11. Jesus Cristo diz: Lázaro, versículo 43, capítulo 11. Vem para fora. Olha a palavra. Vou dizer uma coisa para vocês. Conselho de uma velha que ama vocês. Quando você for ler a Bíblia, eu lhe peço em nome de Jesus, não leia rápido. Rápido você lê um jornal, mas a Bíblia você lê devagar. De preferência, com uma voz que você possa ouvir. Porque você vê, você ouve, você ativa duas memórias, visual e auditiva, e você guarda. Olha o que foi que Jesus Cristo disse: Lázaro, vem para fora. Ele não disse: Lázaro, ressuscita. Não foi isso que ele disse. Tem muita gente pregando a Bíblia do jeito que quer. A palavra escrita é: Lázaro, vem para fora. Sabe por quê? Se Jesus Cristo diz ressuscita, ele ressuscita e ficava lá, ressuscitadinho dentro do túmulo. Mas ele disse: vem. Ora, para vir tem que ressuscitar. Eu queria que você agora entrasse na leitura bíblica. Lázaro tinha sido posto morto dentro de um buraco aberto numa pedra, porque isso é o túmulo. Abriu um buraco lá dentro. Rolava uma pedra para a boca. Então, o sepulcro só tinha um lugar para entrar. Porque sair não ia sair. Quando botaram Lázaro lá, ele estava mortinho. Agora, como é que este homem ia sair? Olhe bem. Saiu, versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Pensa a figura. Pés e mãos atados. Como é que ele andou para a boca para sair? Eu acho que ele... Mas e a direção? Tudo escuro lá dentro. O rosto estava envolto, está escrito. O rosto envolto num lenço. Como é que ele viu o caminho? Você já se perguntou isso? Sabe o que é isso? O poder da palavra que sai da boca de Deus. Não há o que impeça. Quando Deus dá uma ordem, ela vai se cumprir. Não há impedimento. Ele diz: a palavra que sai da minha boca fará o que me apraz.
apraz e prosperará naquilo para que a designei. Jesus Cristo disse: sai para fora. Ele veio todo atado, rosto coberto, sem ver nada. Ele chegou lá, aquela múmia, pá, estou aqui. Jesus deixou todo mundo ver e deu uma ordem. Já viram? Todo mundo já viu? Desatai-o e deixai-o ir. Isso aqui exemplifica o que aconteceu com você e comigo. Olhe bem, é o batismo. Isso aconteceu com você e comigo no batismo. Nós morremos com Cristo. Fomos sepultados com Ele. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Todo o programa de salvação está aí. Vamos ver como que isso aconteceu. Isso é um exemplo o que aconteceu na casa de Cornélio. Primeiro, o que acontece é lá dentro. Tinha uma turma lá em Atos 17, ou 19. Paulo chegou em Éfeso, encontrou uma turma de discípulos, 12, que se diziam discípulos de Jesus Cristo. Paulo pensou: eu não conheço esse povo, nunca vi, discípulos de Jesus Cristo, não passaram nas minhas mãos. Aí Paulo conversou com eles, viu que faltava uma coisa, faltava um negócio. Aí Paulo perguntou para eles: recebestes o Espírito Santo quando fostes batizados? Eles disseram: não, nem ouvimos falar que o Espírito Santo existe. Ele disse: então em que vocês foram batizados? No batismo de João. Paulo disse assim: olha, o batismo de João é batismo de arrependimento. O batismo de João, ele leva você a olhar para frente. Mas o batismo de Jesus, ele leva você a olhar para trás. O batismo de João, ele leva você a olhar para o Messias que viria, para o que ainda ia acontecer, para o Espírito Santo que viria. João disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, ele vos batizará, futuro, com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de Jesus, ele leva você para olhar para trás, para o que já aconteceu. Está tudo pronto. O preço está pago. Você morreu na cruz comigo, você foi sepultado comigo, você ressuscitou comigo para novidade de vida. Essa é a grande diferença. Nós precisamos crer nisso. Por exemplo, na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, todos eram ímpios, todos pecadores, todos gentios, todos. Pedro chegou lá, pregou Jesus Cristo. A Bíblia diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando veio sobre eles o Espírito Santo, todos foram batizados. Por quê? Porque eles creram. A partir da casa de Cornélio, é assim:
Você ouve a palavra, você crê, o Espírito Santo vem. Então, aconteceu o milagre lá dentro. Aí você vai, e você vai para as águas. Como Jesus diz, quem crê e for batizado. Primeiro você crê, depois você é batizado. Aconteceu isso no capítulo 8, com aquele etíope que estava com Filipe. Quando ele disse, tem água aqui, que importa que eu seja batizado? Filipe disse, eita, é lícito se tu crês de todo o coração. O homem disse para ele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então eu posso te batizar. Porque o que vai acontecer com você fora é o que já aconteceu lá dentro. Então, se você crê que você morreu com Jesus, você foi sepultado com Ele, e você ressuscitou com Ele, você não é mais a mesma pessoa de antes. Isso não é uma coisa virtual, não, isso é uma coisa verdadeira. Se nós quisermos entender noiva de Cristo, nós temos que partir dessa base. Eu morri, eu estou ressuscitada, eu estou conectada nele. Sabe por quê? Pensa um bêbado. Bebia que só. Morreu. Depois de morto, ele não sente mais desejo por bebida. Ele não é mais tentado com o cheiro da bebida. Porque está morto. Está morto. Então, quando você morreu para tudo o que tinha antes. Você ressuscita em Cristo. É totalmente diferente de Adão. Mas, como irmã, que eu tenho tantos maus pensamentos. Como irmã, que eu tenho tantos maus desejos. Um dia um homem disse para minha irmã, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Eu disse, olha, é fácil. Eu vou pregar o evangelho para você. Se você crê, você se rende a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem. O homem olhou para mim bem brabo. Já fiz isso há 10 anos. Eu disse, então você tem o Espírito Santo. Não tenho, não, senhora. Agora pensa que briga. Ele disse, irmã, é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo ter os pensamentos maus que eu tenho, os desejos horrorosos que eu tenho. A senhora não sabe o que se passa na minha cabeça. Eu digo, nem me diga. Eu disse para ele, meu irmão, essa é a prova de que você tem o Espírito Santo. Porque antes, quando você não tinha se entregue a Jesus Cristo, você fazia todo tipo de safadeza e você se achava um herói. Você levava a sua secretária para o chiqueiro, traía sua mulher, se achava o máximo. Mas depois que você se rendeu a Jesus Cristo, perdeu, mané. Perdeu. Você saiu de lá a primeira vez que você foi trair sua mulher, depois de você ter se rendido aqui na igreja chorando. O Espírito Santo não acusa. Acusador é uma palavra grega que quer dizer Satã. Mas o Espírito Santo convence. Vem aquele conhecimento lá de dentro. Está errado. Está errado. Isso é pecado. Você é um filho de Deus. Aquela consciência, aquele conhecimento, e aquilo começa a dar uma dor no seu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, aquele homem chorava. Única pergunta, como é que a senhora sabe disso tudo? Eu disse, porque a pessoa que foi com você lá no chiqueiro me contou. Quem? Eu disse, o Espírito Santo. Ele veio habitar dentro de você
Você não pode mais dizer, Espírito Santo, o Senhor fica aqui, que eu vou ali fazer uma safadeza. Não dá. Ele é habitante do seu coração. Por isso a Bíblia diz, não apagueis o Espírito. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que depois que você se rende a Jesus Cristo, você não pode mais ter o mesmo relacionamento que você tinha com o pecado antes. Porque como que você vai viver no pecado se você já morreu para ele? Não dá mais. Você é uma pessoa diferente. Você recebeu o Espírito Santo. O batismo é um símbolo do que aconteceu dentro de você. A sua relação com o pecado é outra. Agora, o que ilustra bem isso, nós vimos, é a ressurreição de Lázaro, mas só para lhe perguntar. Você acha que Lázaro alguma vez desejou voltar lá para aquele túmulo? Não. O que você vê na vida de Lázaro? Presta atenção, capítulo 11 de João. Ele é ressuscitado. No capítulo 12, tem um momento, você vai ver Lázaro assentado à mesa com Jesus. Maria adorando, Marta cozinhando, Lázaro recebendo os convidados, sentado à mesa com Jesus, depois que ele ressuscitou. Esse é o nosso chamado. Nós ressuscitamos em Cristo para nos sentar à mesa com ele. Isso é exemplificado também no capítulo 24 de Lucas, nos discípulos de Emaús. Andaram um caminho todinho com Jesus, não teve nada. Quando se assentaram à mesa com ele, ele se revelou. Porque ele se revela a quem se assenta com ele. Só isso. Eu estou há mais de 40 anos pregando essa palavra. Mais de 40. Se eu disser para vocês, eu não leio um livro, porque fulano escreveu, porque ciclano escreveu. É só Bíblia e livro da Bíblia. Só aqui. Eu recebo tudo daqui, mas eu me assento com ele. Se Jesus Cristo disse que o Espírito Santo veio para me ensinar todas as coisas, se o Espírito Santo não está me ensinando, é porque eu não estou sentando com ele para ele me ensinar, é porque eu não estou entregando meu ouvido para ouvir, é porque eu não estou dando atenção. Ou Jesus Cristo é mentiroso? Se Jesus Cristo disse, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo não está ensinando, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Porque quando você vai aprender, você assenta e deixa o professor ensinar. Anota, faz perguntas, abre o livro. Mas, às vezes esquecemos disso. Nós precisamos saber que o batismo significa isso. Morrer para a nossa natureza de Adão e ressuscitar para um relacionamento novo, para uma novidade de vida. Agora que nós ressuscitamos para uma novidade de vida, nós somos diferentes. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque tem muita gente que morreu na sexta-feira na cruz com Jesus, mas não ressuscitou no domingo de Páscoa, ficou no sábado de aleluia. Não tomou consciência. Não tomou consciência. Vive lá,
Sabe esse povo que gosta de profetada? Que fica esperando alguém para dizer, porque Deus mandou dizer. Eu não sou moleque de recado de ninguém. Eu sou mensageiro da palavra de Deus. Mas você é filho. Se seu pai não está falando com você, por quê? Você é filho. Nós, às vezes, copiamos muita linguagem do Antigo Testamento. Você vê que Israel era povo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Povo de Deus até aqui. Batizou em Cristo, filhos de Deus. Agora a coisa vai. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, vai acontecer uma coisa. Presta atenção. Só mais um pedacinho. Só mais 10 minutos. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha no que está escrito no capítulo 19 de Êxodo, no versículo 5 e 6. Deus, depois que ele tira o povo do Egito, eles chegam por ali, não é? No Monte Sinai. E Deus fala para Moisés, no versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, olhe o que Deus está dizendo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olhe o propósito de Deus. Olhe o que Ele está querendo aqui no planeta Terra. Vou repetir. E vocês vão prestar atenção a esta condicional. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Por acaso o povo cumpriu? O povo quebrou a aliança o tempo todo. Foi tantas vezes levado cativo. Hoje Israel não tem templo para adorar. Não tem sacerdócio para celebrar. Pronto. Quebra de aliança. Mas você acha que Deus desistiu de ter aqui na terra um reino de sacerdotes, uma nação santa, de ter aqui na terra uma propriedade peculiar, recolhida de todos os povos, uma propriedade peculiar? Não. O plano dele é esse. E ele vai ter sim. Mais uma vez, voltando para a palavra de Deus em Jó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos será frustrado. Um dia, um judeu, Simão Pedro, escreve uma carta para a igreja. Igreja, povo assim que nem nós. Povo que já
ouviu a palavra da verdade, que já se rendeu a Jesus Cristo e que está no processo de santificação. E Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Quando Pedro diz isso, ele está dizendo: não aconteceu com o meu povo, não aconteceu a proposta de Deus com Israel, mas Deus tem esse povo é você, esse povo é a igreja. Amanhã continuaremos entrando na igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Vocês foram abençoados? Amém? Irmã Edmeia tem no seu coração o projeto que ela mencionou aqui. E eu sempre peço para ela falar um pouquinho, porque muitos de vocês não apenas gostam de ouvir isso, mas querem também se envolver. Por favor. Graça e paz, irmãos. Há muito tempo, 34 anos, que Deus colocou no meu coração um trabalho com crianças que sofrem. Crianças negras, paupérrimas. Muitas, grande maioria não sabe nem como é o nome do pai. Sabe que teve um pai. Mas famílias completamente fora do padrão. Favelados. E eu subi a favela. E Deus tem me dado o privilégio de poder estender o amor dele para essas crianças. Porque eu não gosto de falar mal de governo, porque eu não gosto de falar mal de ninguém. Mas nós sabemos que os favelados são esquecidos do governo. Os favelados, os sertanejos, os ribeirinhos. Pobre, meus irmãos, só é procurado em época de eleições. Se o governo estivesse interessado nos pobres, já a coisa seria diferente. Eu não estou dizendo que é culpa desse governo. Eu estou com 81 anos. Eu sempre vi isso acontecer. E Deus diz: porque pobre sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente tu estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. Então pronto. Então Deus colocou isso no meu coração. E como, possivelmente, porque eu posso saber da dor dessas crianças, porque eles parecem muito comigo. Eu também, uma criança negra, magricela, nascida fora de um casamento, porque meu pai traiu a mulher dele com a minha mãe e eu nasci nessa confusão. Então, eu tenho muita coisa parecida com eles. E o que é mais parecido é que Deus é louco por mim. E por eles também. Então, como eu tenho, Deus me deu uma capacidade de estar muito satisfeita com o que eu tenho. Eu acho que eu sou a única viúva satisfeita com a pensão. Eu trabalho, eu prego, e toda igreja que a gente vai, eu prego e eu recebo uma oferta. Não posso dizer que as ofertas das igrejas são tão poucas, não me queixo disso, porque o trabalho está lá e é feito com esse dinheiro. De vez em quando vem uma pessoa de fora e dá uma oferta.
E eu agradeço a Deus. Então, esse dinheiro todo que vem para a minha mão é para suprir necessidades. Eu tenho 6 funcionários, as crianças têm 3 refeições por dia, toda a roupa que eles usam é dada por nós, tênis, meia, pasta de dente, escova, sabonete, shampoo, condicionador, tudo. Material escolar. E então, o trabalho está lá. Já há 34 anos. Uma maravilha, Deus nunca deixou faltar. Posso dizer para vocês que é uma maravilha trabalhar assim, sem ter dinheiro. Porque é só quando a gente vê a provisão de Deus. É quando a gente não tem. Se a gente tem, faz com que sobra. Mas na necessidade, é coisa boa. E a gente aprende a estar ali, Senhor, Senhor, o tempo todo. Então, tem esse projeto há mais de 30 anos e dali já saíram muitos pastores. O Morro Dona Marta, quando eu entrei, era a maior concentração de centros de macumba, em 1990, e era o quartel do Comando Vermelho. Em 1994, saiu da lista das favelas violentas. Em 2002, acabou o último centro de macumba. Em 2008, foi colocada lá a primeira UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, sem um tiro. Fizeram uma pesquisa e o Morro Dona Marta estava com 83% de evangélicos. Então, a favela pacificada pela palavra de Deus aumentou muito o número de denominações religiosas, mas o que me incomoda é ver as pessoas serem hoje evangélicos. 83% de evangélicos. Eu fui chamada na polícia para receber uma comenda de honra. Olha o que foi que a senhora fez no Morro Dona Marta. Uma favela que a senhora pacificou. 83% de evangélicos, irmão, olha o seu trabalho. Foi meu mesmo. Esse trabalho é meu, não foi do Espírito Santo, não. Se fosse o trabalho do Espírito Santo, as moças não estavam casando, não estavam engravidando solteiras. Elas são evangélicas e engravidam solteiras. Isso só pode ser um trabalho meu. Eu não conformo com a história de evangélico. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos. Então, meus irmãos, o trabalho continua. Melhorou, deu uma melhorada. Entende? Saiu do túmulo, mas continua sem ver, sem andar, continua com a mortalha. É isso. 83% de evangélicos já deu uma melhorada, mas o trabalho continua e o trabalho é feito só pelas crianças. Muita gente convertida, muitas pessoas que eram do bando se tornaram convertidos mesmo. Muitos são pastores. As denominações que tem no morro, todas elas, graças a Deus, são de pessoas que saíram da casa de Maria e Marta. E Deus tem abençoado muito. E as coisas têm acontecido. Eu posso falar mais 5 minutos. O meu coração sempre teve um sonho. E o meu sonho era: essas crianças aprendem o evangelho aqui. Eles recebem o amor aqui. A gente procura, não é falar do amor de Deus, é viver, mostrar. O amor de Deus ali na casa de Maria e Marta é visível. Eles são atingidos por essa notícia boa. Não foi seu pai que lhe fabricou no ventre da sua mãe? Porque seu pai não sabe fazer nem esse microfone. Quem fabricou foi Deus. E assim eu vou. A gente vai pregando assim.
Mas eu sei que um dia eles saem dali, eles podem se perder pelo mundo. Mas lá um dia, aquilo está plantado. Eu acredito em semente plantada. Porque o poder de vida não está no solo, está na semente. Se você plantar a semente de vida, um dia ela brota. Aí, um dia, lá pela vida, nas escuridões dos sofrimentos, um dia, um menino desse que se desviou tanto, que foi tão longe, na época do Natal, ele vai ouvir uma música que ele cantava quando era pequeno. Ele vai lembrar de um lugar onde ele cantava aquela música, Casa de Maria e Marta. Ele vai lembrar de uma velha que beijava, que abraçava. Ele vai lembrar do que essa velha ensinava. Ele vai procurar uma igreja, chorando, e verdadeiramente vai se entregar a Jesus. Eu tenho tido esse prazer. O último me manda, a Ângela está rindo. O último que aconteceu isso, manda mensagem para mim todos os dias. Eu acordo de manhã, está lá a mensagem do Wallace. Ele, quando foi em dezembro, ele trabalha na casa de Maria e Marta. Todos os que trabalham lá, todos não. 1, 2, 3, 4 que trabalham lá, são 6 funcionários, foram da casa de Maria e Marta. Então, eu fui levar os salários, mas eu precisava já receber o recibo. Ele não estava lá para assinar. A mãe dele me disse, ele está lá na fornalha, onde ele trabalha. Fornalha, ela pede casa, então eu passo lá. E eu já entrego o salário dele, ele assina o recibo que eu tenho que entregar no contador. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu chamei, ele veio, mas ele veio brilhante. Aquele menino assim, enorme, brilhante, com aquele rosto. Oi, tia. Aí eu peguei, entreguei, ele assinou. Aí ele olhou bem para mim e disse, tia, disse que foi. Eu tenho uma notícia para a senhora. Eu disse que é. Mas ele já estava chorando. Eu estou convertido. Eu fui convidado para uma reunião de oração. Ali eu verdadeiramente rendi minha vida a Jesus Cristo. Fui convidado para ir na igreja e lá eu me entreguei. Agora, tia, eu sou um filho de Deus. Primeira coisa que ele fez. Se eu tivesse trabalhado a minha vida toda só por aquele menino, tinha valido a pena. Agora a mulher está grávida. Então, essas coisas acontecem o tempo todo. Por isso que vocês veem essa minha cara de alegria. Isso significa, eu sou milionária.